para incentivar crianças já respeitar o outro. Para entender um pouquinho como foi que surgiu a comunicação e essa evolução que vem trazendo aqui para nós esses meios de comunicação, né? Se não fosse essa evolução, nós não estaríamos transmitindo hoje essa live. Então vamos lá. Boa tarde! Vou passar aqui agora a voz para a nossa repórter Mirim. Boa tarde, sou a repórter Letícia e estou aqui na Escola Conhecer Educacional, diretamente da turma do 2º ano, com a professora Kaline, onde os alunos estão aqui para apresentar uma mostra sobre a evolução da comunicação. Vamos aqui. Olha que lago bonito, cheio de peixes. Boa tarde, Luísa. Você poderia me dizer qual é o seu nome? Luísa. Você poderia me explicar o que são as pinturas rupestres? As pinturas rupestres provam que por volta dos 30 a 40 mil anos o homem já havia evoluído. Com isso, ele ganhou a capacidade de se expressar através de desenhos nas rochas e pedras. E esses desenhos, o que eles são, Letícia? Os desenhos permitem conhecer seus hábitos, como os animais que viviam na época até sua organização de caçada, tudo através dos desenhos rupestres. Além de ser o tipo de registro que antecedeu a escrita. E aqui nós temos umas pinturas rupestres. Ótimo, muito bom. Mais adiante, vamos ver a evolução da escrita. Oi, Alice, você poderia me explicar como surgiu a escrita? Sim, a escrita é a forma do qual a maioria das pessoas faz o uso da transmissão de registro de dados, escrever cartas, jornais. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação. E como foi essa evolução, Helena? As diversas formas de escrita foram evoluindo e deram origem à escrita, aquela que conhecemos atualmente, o alfabeto. Ele é representado por 26 sinais. Arthur, você poderia me dizer o que são isso? O alfabeto. Isso daqui, o que é? É uma máquina de quê? Xilografia. Parabéns! Agora, com uma nova forma de comunicação, surgiu o telégrafo. Oi, Alice, você poderia me explicar como o telégrafo se espalhou pelo mundo? Sim, o uso do telégrafo difundiu-se rapidamente pelo resto do mundo e em meados do século XIX, através da eletricidade. Ótimo! Mais à frente temos o telefone, que foi a evolução do telégrafo. Oi, vocês poderiam nos dizer como foi a invenção do telefone? A invenção do telefone teria ocorrido da maneira acidental para aperfeiçoar as transmissões do telégrafo, que possuem conceitos estruturais muito semelhantes. O telefone destinado é reproduzir som à distância. Davi, você poderia me dizer o que são isso? Pelos mais velhos, pelos mais atuais, nós temos tipos de telefones aqui. Muito bom! Agora, diante de toda a tecnologia, a união deu a elas origem ao rádio. Você poderia nos explicar como aconteceu? O rádio é uma união de 3 tecnologias, a telegrafia e o telefone sem fio e as ondas de transmissão. O rádio é um meio de comunicação ainda bastante popular, pois não necessita que as pessoas parem de fazer seus afazeres para utilizar. Ótimo!
Agora, com uma nova forma de comunicação, surgiu a televisão. A televisão é o principal meio de comunicação, Clara? Você poderia nos explicar? O principal meio de comunicação criado no século XX foi a televisão. Tudo isso é decorrente de um grande consumo pelas sociedades e por ser um eficiente meio de divulgação de informações, apesar de sua presença em quase todas as casas. Sua origem foi em um artigo de luxo, destinado às classes mais altas. A tecnologia influenciou esse meio de comunicação? Sim, pois esse meio de comunicação sofreu diversas transformações que foram influenciadas pela tecnologia. Muito bem. Agora, diante de toda essa evolução que transformou a sociedade, surgiu os computadores. Podemos ouvir com você, Lara, um pouco sobre essa transformação? Sim, o uso do computador e da internet transformou a sociedade. O computador ganhou mais funcionalidade com a internet e um ótimo meio de comunicação. Por meio deles, as pessoas se conectam com o mundo todo. O computador passou por 4 gerações, até os dias atuais, com a grande expansão dos computadores pessoais. E esse é um computador pessoal. E a internet, como foi essa revolução, Cecília? A revolução tecnológica fez com que os aparelhos de smartphone se tornassem essenciais e extremamente importantes na rotina das pessoas. É preciso repetir até que ponto a tecnologia é favorável e saudável para a convivência da sociedade. Em pleno século XXI, essa constante modernização deve ser vista como aliada e não como uma forma de escapar do mundo real. E aqui temos uma rede social muito famosa que é o Instagram, que permite você postar fotos e vídeos, que foi o que a gente usou para representar a internet. Sabemos que a rede social não pode substituir a realidade. Como você aconselharia, Estela, a usar a internet de forma saudável? A rede social realmente não pode substituir a realidade social. O futuro já chegou e é preciso aprender a se adaptar da melhor maneira a essa nova vida de internet. Com seus diversos aplicativos, evite acessar links desconhecidos sem a presença de seus pais ou responsáveis e não dê informações de identificação pela internet. Agora estamos aqui com Cecília, que vai mostrar mais um pouco sobre os desenhos. Esses desenhos foram que a gente fez pelo tema que é a evolução da comunicação. E aqui temos celulares, televisões, computadores. E foi um jeito da gente desenhar pelo esse tema para demonstrar. E aqui temos produções nossas, que foi da disciplina de desenho do professor Lucas. Parabéns, Cecília. Agora finalizamos nossa entrevista com os alunos do 2º ano, onde conhecemos um pouco mais sobre a evolução da comunicação. Agradecemos a todos. Tenham uma boa tarde. Gente, essa minha repórter Mirim arrasou. Muito bem, Letícia. Muito bem, turma. Parabéns. Olha aí. Passaram o que vocês conheceram. Estão de parabéns. Nota 10. Por mim já é 10. Gostei. Então vamos continuando. Agora, falamos sobre a evolução da comunicação. Então agora vamos entrar em outro assunto, contar um pouco da trajetória da educação aqui no Brasil, como ela chegou, por quem chegou e quem foram as primeiras pessoas a ter esse acesso à educação. Então vamos lá com a turma da professora Beatriz, e aqui na porta, já nos aguardando, temos 2 repórteres, não, 1, né? Quem é o repórter? Eu. Isso, vou passar agora a bola para ele, é com você. Olá, boa tarde. Me chamo Miguel Augusto, faço parte da turma do 3º ano da Escola Conhecer Educacional e estou aqui hoje com a missão apresentar para vocês a trajetória da educação brasileira. Educação ontem, hoje e as expectativas de amanhã. Mas o que é educação, Juliaíde? A educação diz respeito ao processo de ensinar e aprender. A educação é o meio fundamental para que os hábitos, costumes, comportamentos e valores de uma sociedade sejam transferidos de geração em geração, de acordo com a coletividade como um todo.
Agora que já sabemos o que é educação, com a ajuda dos meus colegas, vamos entender melhor de onde vem e para onde vai a escola brasileira. Estamos aqui na Educação na Colônia, que aconteceu nos anos de 1549 e 1759. Vamos perguntar um pouco para eles como era a educação na colônia. Desde o início que a educação foi planejada e formalizada no Brasil, passou-se por muitas diferenças. As primeiras salas de aula nas terras brasileiras eram criadas pelos jesuítas para evangelizar os índios. Nós, os padres, começamos a catequizar os índios, logo que desembarcamos do Brasil. Pedro Henrique, quem eram os alunos dessa escola? Os primeiros alunos da educação formal e letrada brasileira foram os curumins, filhos dos índios e órfãos portugueses. Os primeiros passos foram dados nas casas de Beabá ou confrarias de meninos, onde moravam os padres e meninos órfãos trazidos de Portugal. Gabriel, como aconteciam as transmissões de conhecimento? As aulas eram em bilíngues, em português e tupi, considerada a língua predominante no litoral, onde a ocupação brasileira começou. O ensino da doutrina católica era desvalorizado O método consistia em ouvir e repetir o que os sacerdotes ensinavam. Quanto mais fiel aos ensinamentos, melhor. Não tinha uma formação específica para que um padre se tornasse professor. Bastava ler, escrever, mas principalmente conhecer as escrituras sagradas. Os jesuítas lideraram as primeiras experiências de ensino no Brasil, entre os séculos XVI e XVIII, mas foram expulsos de Portugal e da colônia em 1759. Mas o que aconteceu com o ensino no Brasil depois da expulsão dos padres, Gabriel? Com a expulsão dos jesuítas, o ensino ficou fragmentado às aulas régias ou escolas régias. Agora vamos observar como se deu a educação durante os períodos do Brasil Império e do Brasil República. Será que melhorou? Ou mudou ou permaneceu igual? A Constituição de 1824 estabeleceu que a educação deveria ser gratuita para todos os cidadãos. Para cumprir essa determinação, deputados e senadores aprovaram a lei em 15 de outubro de 1827, que marcou o Dia do Professor. Na prática, o ensino permaneceu sem mudanças estruturais até 1834. Em 1889, a educação passou por várias mudanças, porém, o professor permaneceu como figura central no ensino, exercendo autoritarismo fundamental, dando prêmios e castigos aos estudantes. Mas, José, que castigos foram esses? Exemplos desses castigos são a palmatória e cantinho do milho. E quais foram as outras mudanças que aconteceram na educação durante esse período? Entre 1911 e 1915 surgiu o conceito grupo escolar, quando as classes deixaram de reunir alunos de várias idades e começaram a distribuí-los eles em séries. Mas foi necessário formar mais professores. E a ideia de uma educação para todos ganhou força na década de 1920. Em 1932, foi publicado um documento, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, defendendo a gratuidade e obrigatoriedade do ensino público. Mas somente em 5 de outubro de 1988, com uma nova Constituição Federal, que a educação passou a ser reconhecida como direito de todos. Muita coisa mudou desde a chegada dos portugueses até o período do Brasil República. E hoje, como será que está nossa educação, Elisa? Desde o início da educação até hoje, muitas coisas mudaram. A relação do professor com os alunos, a dinâmica das aulas e até a forma de como a sala de aula é organizada. Hoje, nossas escolas possuem a função de formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes e valores, ensinar a ouvir, pensar, analisar, questionar, opinar, entender, decidir, resolver, ser ético, solidário e participativo. Além de todas as mudanças durante a trajetória
da educação também está incluída uma grande revolução tecnológica marcada pelo desenvolvimento da internet. E quais os benefícios do uso das tecnologias para a educação, Bia? O computador está na vida de alunos e professores, mudando a maneira como têm acesso à informação e ao conhecimento. A tecnologia e a internet ajudam nos recursos digitais, ferramentas e no ensino-aprendizagem. Em 2020, enfrentamos uma situação difícil que foi a pandemia. O uso dos recursos digitais foram muito importantes nesse período. Mas de que maneira as tecnologias ajudaram os professores e alunos? Durante a pandemia, os recursos digitais foram essenciais para não interromper o aprendizado dos estudantes. Sem os recursos tecnológicos, seria muito mais difícil pensar em alternativas para manter professores e estudantes conectados, ativos e seguindo o cronograma escolar. É possível observar muitos avanços na trajetória da educação, mas será que temos uma educação 100% igualitária e que atinja a todos? E o que queremos para a educação do futuro? Mesmo com todas as mudanças e avanços, a educação ainda não é igualitária para todos. No campo ainda das salas rurais, multisseriadas e em algumas escolas da cidade, não há estrutura e recursos adequados para atender os alunos. O ideal é que a educação veja os alunos como protagonistas e que o ensino ofertado nas escolas promova a inserção da tecnologia durante as aulas no ensino bilíngue, educação financeira, ambiente educativo prazeroso que busque formar cidadãos que consigam crescer na vida pessoal e profissional. E a educação é respeito, criatividade, conhecimento, cultura, liberdade e ética. Here we believe that education should be for everyone. Esses desenhos aqui foram feitos com o professor de artes, Lucas, sobre o tema da educação. Aqui foi o trabalho sobre a educação também, com o professor Renan e a professora Beatriz Lima. Educação, um direito fundamental de todos, pois atravessa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando a desenvolver a capacidade intelectual do indivíduo. Constituiu um processo único de aprendizagem associado às formações escolar, social e familiar. É por isso que precisamos lutar por uma educação cada vez melhor. A educação eficiente transforma a história de um país e de uma sociedade. Deixamos nosso agradecimento aos telespectadores da Escola Conhecer Educacional e tenham todos uma boa tarde. Miguel Augusto. Muito obrigada e parabéns a toda a turminha, parabéns Miguel, esse repórter foi muito ótimo, adorei também a turminha. Gente, como é que seria vocês numa educação dessa aqui tradicional? Seria legal levar uma palmatória dessa ou ficar de joelhos ali no milho, hein? Será que vocês iriam conseguir aprender desse jeito? Não. Acho que não também, né? Então vamos continuar. Dá tchau. Tchau. Vamos continuando. Falamos sobre educação, sobre família. Agora vamos entrar num assunto muito importante, o meio ambiente nas nossas cidades aqui no Brasil. E já tem a nossa repórter aqui, ó, nos esperando. Então eu vou passar a bola para ela. Com você. Obrigada. Olá, sou Ana Lídia, repórter por um dia, da turma do 4º ano da Escola Conhecer Educacional. De acordo com o tema Ontem, Hoje, a relação do meio ambiente com a cidade no passado, hoje e como poderá ser no nosso futuro. Gente, quando eu cheguei aqui, olha essa porta, gente, produzida pela professora Natália com os alunos. Olha isso, gente, as folhas, a iguana. Muito bonito, né, gente? Então vamos agora falar com eles. Vamos lá, gente, me acompanhem. Para começar nossa viagem, devemos voltar no com o dúvida. Uma determinada região do nosso país e que possui um determinado clima, fazendo que todos esses elementos se relacionem nesse local.
Quais as principais características desses biomas? Temos a Amazônia, que é a maior biodiversidade do nosso planeta. E ele não é exclusivo do Brasil, apesar de 60% estar presente do nosso território, e que possui mais de 14 mil espécies de plantas, muitas delas medicinais, e mais de 30 milhões de espécies animais. Temos também a caatinga, que vem do tupi, que significa mata branca. Está presente em 70% da região Nordeste. Possui uma fauna e uma flora bem diversificada. Precisarão passar por algumas modificações, pois seu clima é quente e sem chuvas. Neste bioma, há plantas que guardam água para período de secas e animais com hábitos noturnos. Outro bioma é o Pampa, que não é exclusivo do Brasil, mas o Brasil está presente em Rio Grande do Sul. Sua principal característica é sua vegetação rasteira, com gramas e arbustos. O Cerrado, também conhecido como savana brasileira, é o segundo maior bioma do país. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos e cascas grossas. A fauna é bastante rica e possui animais próprios, como o lobo-guará. O segundo bioma mais devastado do Brasil, principalmente devido às queimadas e ao avanço da agropecuária. A Mata Atlântica se estende por toda a costa brasileira, dos estados do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul. É considerada uma das maiores biodiversidades do mundo, possuindo mais de 20 mil espécies de plantas. O animal símbolo é o mico-leão dourado, o que está em processo de extinção. Obrigada. O Pantanal, o menor bioma do Brasil, está localizado na região centro-oeste. Suas principais características são as grandes áreas inundadas. Abriga grande parte da biodiversidade brasileira e é considerado o bioma mais reservado do Brasil. Que tipos de impactos ambientais esses biomas já sofreram ou sofrem? Esses biomas sofrem com a devastação e as queimadas. Isso contribui para a extinção de vários animais. Obrigada. Que tipos de animais estão em extinção? Temos o beija-flor de barba azul do Pampas, o tatu-bola da Caatinga e a baraúna da Caatinga. Temos também a xaxim da Amazônia, o gato maracajá da Amazônia e o tatu-bola da Caatinga. A gente também tem a ardeira do Cerrado, o lobo-guará do Cerrado e o mico-leão dourado da Mata Atlântica. Nós temos o tamanduá-bandeira e a jacarandá da Bahia, no Pantanal. Muito obrigada. Nós estamos aqui com... Muito obrigada, pessoal. Tá vendo aí, gente? A gente tem que tomar cuidado com os animais que a gente mata, né, gente? Porque tem muitos animais muito fofinhos, né? Vocês viram o que ela tava mostrando ali? E ele é muito fofinho, né? Então, vamos parar de matar os animais sem ser preciso, né? Então, vamos lá. Apesar de ser grandiosa a natureza, acabou sendo devastada para dar lugar ao campo com as suas atividades econômicas. Eu estou aqui nesse cenário para conversar um pouco com o pessoal. Ana Júlia Alves, me tira uma dúvida. Quais são as atividades econômicas presentes no campo? São as atividades do setor primário. Entre elas, nós podemos citar a agricultura, a pecuária, a pecuária com a criação dos animais. É o extrativismo, que é retirando da natureza,
que esses produtos podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Obrigada, Ana Júlia. Maria Cecília, eles podem causar algum tipo de impacto ambiental? Sim, toda ação humana pode causar algum tipo de dano ao meio ambiente. A agricultura, por exemplo, pode desmatar regiões para o plantio e contaminar o solo com fertilizantes. Já no extrativismo, temos vários tipos de dano ao meio ambiente, como a extinção de espécies de vegetais, e outro exemplo que temos foi a quase extinção do pau-brasil no período colonial e o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Obrigada, Maria Cecília. Miguel, e no espaço urbano, quais atividades econômicas estão presentes? O setor secundário, que é a fábrica de carros, o terciário, que é o comércio, e o terciário, que é os serviços. Tem policial, médico, dentistas e etc. Maria Fernanda, a presença das atividades prejudicou a natureza de alguma forma? Sim, no caso das indústrias, existem diversos tipos de impactos ambientais, como a contaminação dos rios, resíduos, poluição atmosférica e a contribuição para o aquecimento global. Já com a relação ao comércio e serviços, é possível observar desde o desmatamento de áreas para construções de prédios até a poluição visual e sonora. Obrigada. Pedro Henrique, how can you define the rural area? In rural area, most people work in agriculture and keep livestock. There are fewer ways for people to have fun. Kids can play in the streets. In rural landscapes, there are more nature and more wide open spaces. There are fewer people, vehicles and constructions. And how can you define the urban area? In urban area, there are more job offers and diversity. Thank you so much. Vocês produziram um cenário com o ambiente rural e urbano. Vamos mostrar o que vocês produziram? Temos aqui cebolinha, aqui é pimenta, que uma amiga nossa do online trouxe, né? Acho que é pimenta. Também temos aqui morango, abóbora e é isso. Ana Júlia? Aqui temos a agricultura, temos a pecuária e também temos o extrativismo. Aqui nós temos o carrinho que vem da cidade rural para ir para a cidade urbana. Obrigada. Aqui a gente tem o banco, o hospital e o mercado. O banco e o hospital são serviços e o mercado é um comércio. Aqui nós temos a cobra, que foi feito pelo professor de desenho e os alunos E materiais recicláveis. Obrigada. Além dos impactos que os meus colegas falaram, existem outros diversos tipos de problemas ambientais nas grandes cidades, como a que nós vivemos, e muitas vezes não damos a importância que é preciso para elas. Agora eu vou falar com Maria Rita sobre alguns desses problemas. Maria Rita, me tira uma dúvida: quais os problemas ambientais mais comuns que existem nas cidades? Bom, existem diversos tipos de problemas ambientais, principalmente nas grandes cidades. Os mais fáceis de se reconhecer são a poluição dos rios, causada pela falta de educação da população e não da destinação correta do lixo e do esgoto. Existe também a poluição atmosférica, causada pelo ar contaminado eliminado pelos carros e fábricas. Nicole, além desses mais comuns, existem outros tipos de poluição que não percebemos muito? Quais são? As grandes cidades ainda sofrem com a poluição visual e sonora, que são causadas pelo excesso de elementos visuais e sonoros. Existem ainda outros problemas, como as enchentes causadas pelo lixo que é jogado nas ruas em pequenos bueiros e impedindo que a água da chuva desça. Existem outros problemas ambientais, mas eles não são percebidos tão facilmente, como é o caso da invenção térmica, que acontece nas grandes cidades.
O ar poluído fica preso na superfície, acontecendo em um dia mais cinzento, gerando problemas respiratórios e irritações nos olhos. Temos a ilha de calor, que tem muitos prédios e poucas árvores. Aqui em Natal temos o centro comercial do Alecrim como exemplo. E por último, Assoreamento, que é um rio muito grande, que ao redor desse rio tem uma vegetação ciliar. Embaixo dessa vegetação tem areia. Se a gente for tirar essa vegetação, a areia vai entrar dentro do rio e o rio diminuindo. Vocês também montaram um cenário aqui. Vocês podem mostrar o que vocês construíram? Bom, aqui nós temos esses trabalhos que a gente fez com o professor Lucas, que mostra os problemas ambientais da cidade. Além da poluição, também criamos a solução para esse problema. Aqui nós temos as poluições das cidades grandes. Temos a poluição atmosférica, as ilhas de calor, a poluição da poluição dos rios com lixo, os enchentes, a poluição sonora, a poluição dos rios com esgoto e os deslizamentos de terras. Obrigada. Aqui a gente também tem um rio com vários peixes, a tartaruga, e esse verde aqui é a vegetação. E quando vão fazendo nas prédios e construções, vai alagando a cidade e acaba deixando o rio contaminado. Muito obrigada. Gente, a gente tem que parar de poluir, né, gente? Porque a gente vai poluindo o rio e vocês sabem que é muito ruim para os animais, porque a gente tem onde morar e eles não têm, né? Então vamos parar de fazer isso. Apesar de todos